Olá pessoal, vamos agora realizar a resolução de algumas questões da banca, IBFC, e pensando na biogeografia global e de acordo com a figura abaixo, analise as afirmativas a seguir. Aqui nós podemos observar o impacto tanto da altitude quanto da latitude na formação dos biomas. Claro que aí nós temos interferência de diversas variáveis, como por exemplo a incidência da luz solar, tá? Que quanto mais próxima ao Equador, nós temos uma incidência da luz solar na perpendicular, em algum momento do ano, em algum ponto da zona tropical, tá? O Sol incidirá de forma perpendicular. Nas médias latitudes, o Sol nunca incidirá na perpendicular, que é a característica das zonas temperadas, e ele vai tangenciar as regiões polares, uma das razões da insolação ser tão pequena nos polos e tão proeminente nas regiões equatoriais. Lembrando também que o Equador é a região do planeta para onde os ventos tropicais convergem. Por isso que nós temos no Brasil aí alto potencial para geração de energia eólica, porque os ventos tropicais sopram do trópico em direção ao Equador, que é a região mais quente, mais úmida do planeta. Então a distribuição de espécies, elas têm relação direta com a incidência de energia solar? Sim, é verdade. Por exemplo, nas regiões tropicais que nós temos a ação biológica mais intensa. Essa diminui, a incidência solar diminui do Equador em direção aos polos? É verdade. E das áreas de maiores altitudes para as de menores altitudes? Errado, tá? Então a latitude, a curvatura, a altitude são fatores que influenciam, na diversidade das espécies. Agora, cuidado! Na primeira proposição, diz que a alta incidência, a incidência da energia solar, ela é parecida em qualquer parte da superfície da Terra, tá? Seja no topo de uma montanha, seja em uma planície litorânea, porque estamos muito distantes do Sol, e a distância aí de 3 quilômetros, 4 quilômetros, por exemplo, ela não será suficiente para mudar a insolação. Ué, mas por que muda então a vegetação? Por que muda, o perfil de tudo? Porque toda a biogeografia ele vai mudar. Conforme você sobe uma montanha, a temperatura diminui, tá? Porque a altitude e a temperatura são inversamente proporcionais na troposfera, tá? Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, e isso vai incidir também num regime de chuvas menor. Se você tiver uma superfície inclinada, você não tem a formação de solo, consequentemente limitará a formação de algum tipo de espécie. Não tem a ver com a insolação, tem a ver com as variações da atmosfera em razão da altitude. Então a 1 está errada, cortou aqui e aqui. Olha só, então temos que analisar, olha só, a 2 e a 3 estão corretas nos dois casos. Nossa, mas que sopa que foi essa, hein? A 2 e a 3 estão corretas aqui e estão corretas aqui. Então, o que vai diferenciar é a proposição número 4, tá? Olha só. Florestas temperadas, ou seja, aquelas que vamos encontrar lá no território do sul do Brasil, por exemplo, Paraná, que é uma floresta estacional, que é uma decorrência aí da floresta tropical atlântica no clima temperado, onde vão se formar o domínio das araucárias, que são vegetações estacionais, caducifólias, tá? São formações estacionais, caducifólias. Portanto, vamos assinalar a alternativa A. A 5 está correta, Então é a alternativa B. Fechou?
Então, olha só, a curvatura da Terra é um fator importante para explicar o balanço energético e distribuição dos biomas no planeta Terra. E as florestas tropicais estão em baixas latitudes devido à maior disponibilidade de energia solar. Está correto. Olha só a questão número 2. IBFC sempre tranquila, tá? Porque ela vai cobrar com esmero as principais características, mas não espero, né? Sempre pode ter a primeira vez, mas não espero que ela vá sair muito daquilo que ela tradicionalmente cobra, né? Que são os elementos gerais da paisagem, as características principais. Como essa questão adaptada aqui que eu coloquei, tendo em vista o território de Goiás, a foto acima apresenta campos rupestres que se desenvolvem na Chapada dos Veadeiros. Lembra que é onde está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que é uma unidade de conservação de proteção integral, a qual é vedada a exploração direta dos seus recursos naturais. E onde, né, também estão a comunidade Calunga. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta o bioma relacionado com a vegetação apresentada na foto. Aí, sem medo de ser feliz, o bioma do Cerrado, tá? Então, taiga é só nos domínios polares, uma associação. Na verdade, taiga você tem no tropical, na verdade, no temperado frio, né? Na Rússia, norte do Canadá, taiga é floresta de coníferas. Tundra, essa sim, só nas regiões polares, tá? Que é tundra nos polos, depois a taiga, né? Conforme avança em sentido do Equador. Tundra é só musgo e líquen. E nós não temos floresta amazônia de fato, né? As grandes formações florestais, né? De grande porte, latifoliadas. Mas lembre-se que nós temos uma parte do território de Goiás, que é considerada pela Sudam, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, parte integrante da Amazônia Legal, beleza? Então olha só a questão número 3. Apesar da importância que os solos têm para a sobrevivência da espécie humana, dos vegetais e dos animais na superfície da Terra, parece que o homem tem dado pouca atenção a esse recurso natural, pelo menos no que diz respeito à sua utilização e conservação. Apesar de ser um problema em escala mundial, a erosão dos solos ocorre de forma mais séria nos países em desenvolvimento, com regime de chuvas tropicais. Com relação à erosão dos solos, assinale a alternativa correta. A erosão por splash, por gotas de chuva, também conhecida por erosão de salpicamento, ocorre pela chuva. Após um evento chuvoso, o fluxo d'água pode se concentrar em curvas. Por exemplo, já viu história de curva do rio, segura tudo quanto é tranqueira, né? Então, após um evento chuvoso, o fluxo d'água pode se concentrar em flats ou curvas, ou você pode encontrar até a expressão meandros, que é a curva do rio. Só que meandro é de maior dimensão. Então, podendo evoluir em sulcos, ravinas e vossorocas, que são tipos de erosão laminar, é verdade que sulcos, ravinas e vossorocas são erosão laminares, mas não ocorrem após um evento chuvoso, nem se concentram aí nas curvas dos rios, nos flats, enfim, curvas da topografia. Não. Então, está errado por isso, tá? Então, você tem uma área em que a água ela se dispersa sobre uma das faces do cerrado, uma das faces do Planalto, por exemplo. As vossorocas são tipos de erosão formado por escoamento superficial, sim, de forma retilínea, alongada e estreita. As vossorocas, até aí beleza, as vossorocas podem se transformar em ravinas, não o contrário, tá? Primeiro você tem um sulco, aí aumenta, vira uma ravina, aí se alcança o lençol freático, né? Especialmente em solos de baixa saturação, de alta saturação, né? Aqueles que estão bem próximos ao lençol. Então,
Isso daqui seria, assim seriam formadas as vassourocas, tá? Mas aqui inverteu, tá falando que vassouroca vira ravina, e ao contrário. A cobertura vegetal reduz a energia de escoamento superficial devido ao atrito na superfície, e as raízes das plantas aumentam a infiltração da água, tá? Ó, a cobertura vegetal reduz a energia de escoamento superficial devido ao atrito na superfície e as raízes das plantas aumentam a infiltração de água, reduzindo a evolução de processos erosivos na superfície, tá? Então essa tá errada. Os solos profundos, com texturas mais ou menos homogêneas em todo o perfil e com alta permeabilidade, geralmente não são facilmente saturados, sendo, portanto, menos sujeitos à erosão. Verdade, tá? Então, quer dizer, solos com uma textura razoavelmente homogênea, profundos, né? Não próximos do lençol freático, são menos sujeitos à erosão, ok? Então, o erro está aqui, beleza? Então, olha só, temos a tabela da distribuição da vegetação no Brasil. O principal bioma em território brasileiro, em termos de dimensão, é a Amazônia, né, com quase metade do território brasileiro. E o Cerrado, com menos da metade aí da Amazônia, tem por volta de 23,9% da área total do Brasil. Considerando um bioma 100% nacional, né, é o maior integralmente brasileiro no nosso território. Tanto o Cerrado quanto a Mata Atlântica são considerados hotspots ambientais, que são áreas de mega diversidade, com mais de 2/3 desmatados, com mais de 1.200 espécies endêmicas. Portanto, são áreas prioritárias para a política de unidades de conservação, tá bem? Então, por que temos esses dois hotspots, né? Primeiro, porque a Mata Atlântica, né, foi onde começou a nossa colonização, então é onde nós temos a concentração urbana industrial, né? Temos historicamente a concentração das lavouras, e pelo centro-oeste, especialmente Goiás, nós temos, né, o avanço da fronteira agrícola, que no centro-oeste todo, né, desmatou profundamente, tornando-o um hotspot, beleza? Então, olha só, o Cerrado é compreendido como um dos 5 biomas existentes na biogeografia brasileira. Das afirmativas a seguir, assinale a que apresenta informações corretas sobre o Cerrado. Letra A, ele é compreendido como o Saara brasileiro de jeito nenhum, tá? Até porque o clima não é semiárido, o clima é do tipo tropical típico, tá? Ou tropical sazonal, né? Porque tem 2 estações bem definidas, outono e inverno seco, né? E as chuvas concentradas na primavera e no verão, tá? Então, as características da flora do Cerrado são compostas por uma variedade de vegetação que compõe todo o bioma, os subsistemas do Cerrado. Campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado, cerradão, mata seca, mata de galeria, ciliar e vereda. E além disso é considerada a caixa d'água do Brasil, muito bom. Lembrando, pessoal, veredas são, normalmente você tem em solos saturados, solos hidromórficos, tá? Úmidos, molhados, perto do lençol freático, onde você encontra, por exemplo, buritis, você encontra palmeiras, tá? Então, está correta, alternativa correta, alternativa B. O Cerrado é o menor bioma brasileiro? Não. É a savana brasileira, podemos concluir que o Cerrado apresenta níveis baixíssimos de concentração de água, de jeito nenhum. O Cerrado é famoso não só pelas diversidades que o compõem, mas também por ser um dos biomas mais bem protegidos do Brasil. Não. O Cerrado, ele não é protegido pela Constituição Federal, tá? E menos de 4% do território do estado de Goiás, ele é área protegida por unidades de conservação, tá bem? Então, olha só, pessoal, questão número 5.
O Cerrado é uma área fitobiogeográfica do Brasil, né? Caracterizado especialmente pelo bioma savana, né? Considerando as classificações internacionais, mas também por floresta estacional e campo. O bioma Cerrado é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão e a mais rica savana do mundo em biodiversidade. Assinale a alternativa que contém a característica da formação vegetal encontrada no Cerrado, tá? Que é, depois da Amazônia, o maior bioma do Brasil. Então, olha só, mesófila e perenófila. Não, perenófila sempre verde, não é porque ela é estacional, tá? Mesófila, perenófila, mesofarenófitos. Pessoal, isso tem a ver com a largura, né, dos caules. Então, ser latifoliada, não, latifoliada é Mata Atlântica, Amazônia, né? Fanerófitos. Ô, gente, me perdoa, hein? Tira aí a paçoca da língua. Mesofanerófitos. Olha só a largura do caule, tá? Então, a diferença aí do macro e do meso é a sua espessura, né? Então, olha só, tem nada a ver. O Cerrado se caracteriza por ser xeromórfica, florestas de cabeça para baixo, raízes muito profundas, cujo principal serviço ecológico é a infiltração da água no solo. Então, sobre o bioma do Cerrado, temos as seguintes afirmações. É considerado um hotspot mundial de biodiversidade, apresentando ao mesmo tempo extrema abundância de espécies endêmicas e sofre excepcional perda de seu habitat natural. O Cerrado brasileiro é o bioma que tem mais legislação para a sua proteção? Dos biomas brasileiros, o Cerrado é o que mais sofre com a degradação do seu estado natural, sofrendo pressões pela expansão da fronteira agrícola. Sim, não é o mais degradado, que aí é a Mata Atlântica, né? Do ponto de vista social, o Cerrado não tem importância econômica. Ele não tem função de subsistência, importância para subsistência, absolutamente errado, né, gente? Então é só lembrar das comunidades tradicionais. Temos as comunidades indígenas, né, em pequena quantidade, especialmente os quilombolas Calunga. Então, olha só, 2 e a 4 estão erradas já. Então, é uma região seca que, apesar de importante em termos ecológicos e sociais, é pouco representada em relação à distribuição das águas, tem pouca água. Ah, essa tá ruim, hein? A questão número 5 tá ruim. Então, estão corretas a número 1 e a número 3. Somente a número 1 e a número 3. Então, a alternativa correta é a alternativa B, beleza? Então é isso aí. Fechamos essa sequência de questões e dicas por aqui. Qualquer dúvida, estou à sua disposição no nosso fórum lá, no nosso fórum de dúvidas. Um grande abraço, bons estudos e sempre guerreiros. Foco no sucesso!